Boa tarde, bom dia, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de arte hoje. Então, hoje, nossa aula de arte, o prof vai continuar falando de de que a gente já falou um pouquinho sobre os artistas, o de Cavalcante, o Villa-Lobos. Lembra que a prof já falou alguma coisa, né? Que vocês fizeram lá das músicas, dos sons e tal, de instrumentos. E agora a gente vai analisar e estudar as obras do artista Cândido Portinari e suas características. Vamos compreender a relação entre o movimento modernista brasileiro e as obras de Cândido Portinari. No início da década de 20, começou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes, tendo contato com a arte conservadora. Em 1922, foi estudar na Europa, entrando em contato com os pintores importantes da época. A partir de 1930, passa a pintar murais. Mas o que é pintura mural? O que será que é? São pinturas feitas em tamanhos grandes. O muralismo teve grande desenvolvimento no México, com forte sentido político e social. Um dos grandes expoentes do muralismo foi o mexicano foi Diego Rivera, esse carinha aqui. Para ele, os grandes murais eram um meio de luta contra a opressão, tá? Então ele fazia os murais contra a opressão. Aqui, no caso, é contra a opressão das máquinas que tinha na época, né? Que então muitos trabalhadores, a carga horária dos trabalhadores era muito. A gente já viu alguma coisa, vocês provavelmente viram alguma coisa em história, né? Então, que a carga dos trabalhadores era muito alto, então ele se sentia, ele fez a pintura entender, ele quis dizer na pintura, né, que as máquinas estavam oprimindo as pessoas, né, então que muitos trabalhadores passavam lá 20 horas de trabalhos, né, então assim, 16 horas por dia, né, e agora trabalham 8, né, isso tudo antes dos direitos trabalhistas, né, gente. Então, é uma forma de se expressar, né? Obras de Cândido Portinari. Esse daqui é o café. Forte cunho social que representou o trabalhador brasileiro. Como o mexicano Diego, que ele estava sempre envolvido, ele começou a pegar as obras também dessa forma de tentar ver as coisas como elas estavam sendo feitas, né? Então aqui ele quis fazer alguma coisa sobre o café, que só tinha na época trabalhadores de café, né? Notamos corpos estilizados e formas volumosas. A tela retirantes. Essa também é muito assim, é uma forma de dizer, de falar sobre a opressão, né, das pessoas, dos retirantes que saíam do Nordeste e daí não tinham comida, muitas vezes morriam de fome e tal, né? Então, por isso que ele revela essas características assim, né, da pessoa magra, cheia de ossos, né? Então, revela uma característica marcante das produções do artista, a abordagem de temas sociais, que era o que acontecia na época, lá em 1944, né? Então, tudo ele se baseava nos fatos sociais, no que estava acontecendo, né? Ele não era uma pessoa despercebida com a sociedade, né? Também retratou suas relações de amizade, de infância e tipos populares de Brodowski, na sua cidade natal. Então, aqui ele relatou também o que ele fazia quando era criança. Então, soltava pipa, né? Então, o nome do quadro é Meninos com Pipa. Ele também relatou o que ele passou de amizade, dos amigos dele e ele, o que faziam na infância, né? Então, vocês vão responder, vai estar lá no plural essa aqui. Sobre a pintura mural, podemos dizer que são realizadas em painéis pequenos ou grandes? Mais um quiz. O muralismo mexicano, que teve como grande representante Diego Rivera, influenciou as obras de Cândido Portinari.
Ambos os artistas trabalharam em seus murais as temáticas sociais, históricas, regionalista ou políticas. Vão responder lá no plural também. O Cândido Portinari pintou personagens que aparentam estar desesperados, trazendo o sofrimento dos cidadãos em meio à guerra. Esse quadro em especial, o nome é Guerra e Paz. Tá? Então, esse quadro dele é Guerra e Paz. Então, vocês viram aqui que é muita informação, né? Então, tem um lado, tem pessoas em paz, outras pessoas em guerra, outras pessoas cantando, outras pessoas dançando, outras pessoas alegres, né? Então, a cultura dançando ali, tal, né? Então, tem várias coisas nesse mesmo quadro. Uma curiosidade. Conta-se 6 vezes a figura materna, o filho morto no colo, e entre os demais personagens, acham-se as faces dos nordestinos retirantes. Tudo isso no quadro. Pintou um grupo de pessoas que parecem estar cantando. Olha ali, ó, como se fosse um coral. Esse foi um dos elementos escolhidos por Portinari para representar a paz. Aqui no cantinho, aqui, ó. Esse aqui, que está a pessoa ali de joelhos, ali de vestida de branco, foi também para representar a paz. Cândido Portinari foi um artista que teve influência dos movimentos expressionistas e cubistas. Além do muralismo mexicano, ele representou em suas obras os trabalhadores, o sofrimento, a infância e os problemas sociais, de uma forma muito particular. Essa afirmativa está certa ou errada? Vão responder lá no plural. E o exercício que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um painel. Então, os materiais que vocês vão precisar. Jornais, revistas ou desenhos próprios. Vocês que escolhem. Se quiserem fazer recorte e colar, beleza. Se quiserem desenhar, beleza também. Cola, tesoura sem ponta, cartolina ou sulfite e lápis de cor. Então, vocês vão fazer um painel, mas é numa cartolina essa vez. Ou pega um pedaço de papelão que tem em casa, mas é grande, não é numa folha A4, não é no caderno de desenho. É um papel grande. Então, tem que ser uma cartolina ou, né, faz num papelão, sei lá, alguma coisa assim, tá? Os procedimentos. Escolha um tema atual no Brasil para representar no painel. O tema pode se relacionar à cultura, história, com a sociedade brasileira, Covid, né? Todo mundo de máscara, tanto faz. Você pode procurar em jornais e revistas ou desenhá-los. Em seguida, recorte-os, cole as imagens e, se precisar, dê um acabamento com lápis de cor e dê um título à produção. Por exemplo, aquele quadro lá cheio de gente aqui, umas pessoas cantando, outras dançando, outras guerreando, né? Esse daqui, o nome foi Guerra e Paz que ele deu. Vocês farão o desenho aqui, a colagem do desenho, e também vão dar um nome, tá? Para o seu quadro, ok? Pode ser na cartolina ou um papelão, o que tiver em casa, né? Se conseguir comprar uma cartolina, beleza, tá? E faz essa atividade aqui. Depois, manda mensagem para a prof. Ok? Esse é mais um do Cândido Portinari. Esse é Dia de Pipa, o nome também. Bem legal, né, gente? Qualquer dúvida sobre a atividade, manda mensagem para a prof. Mas é isso, tá? Cartolina ou um papel grande, vai desenhar ou fazer colagem. Colagem é mais fácil, né? Você recorta os personagens ali e cria o seu quadro. E dá um nome para ele. Ok? Então, até mais. Até semana que vem. Tem uma provinha que vai ter para encerrar ali do nosso conteúdo com as coisas que a gente teve em aula também, tá? Daí a prof vai falar quais aulas que são e vou fazer um questionário para vocês responderem. Ok? Beijo, então. Fiquem bem e até semana que vem.